Receba a unção de Deus. Oração para vencer qualquer dificuldade hoje. Oração da manhã. O choque de realidade. Você já sentiu que está correndo em uma esteira emocional onde o esforço é máximo, mas o deslocamento é zero? Existe um cansaço que não se cura com 8 horas de sono. Um esgotamento que nasce da alma quando percebemos que todas as nossas estratégias humanas, toda a nossa inteligência e todo o nosso suor não foram suficientes para mover a montanha que está à nossa frente. O grande erro da consciência moderna é acreditar que a força de vontade é um recurso infinito. Nós fomos ensinados que se trabalharmos mais duro, se dormirmos menos e se planejarmos melhor, a vitória será inevitável. Mas a realidade da vida muitas vezes nos apresenta muros que não caem com marretas de lógica. Porque algumas pessoas parecem atravessar crises com uma leveza sobrenatural, enquanto outras, com os mesmos recursos, sucumbem ao desespero. A resposta não está na competência técnica, mas no combustível que alimenta o espírito. O esforço humano tem um teto de vidro. Ele falha porque é limitado pela nossa biologia, pelas nossas emoções oscilantes e pelas circunstâncias que não controlamos. Quando você tenta vencer uma batalha espiritual usando apenas armas carnais, você está fadado à estagnação. Imagine tentar empurrar um transatlântico com as próprias mãos. É exatamente isso que você faz quando ignora a presença de Deus e tenta resolver problemas complexos na força do braço. O choque de realidade que você precisa hoje é este: você não foi projetado para carregar o peso do mundo. Existe uma diferença abissal entre ser esforçado e ser ungido. O esforçado termina o dia exausto e frustrado. O ungido termina o dia fortalecido, mesmo após o combate. A unção de Deus não é um prêmio para quem não faz nada, mas é a capacitação para quem entendeu que, sem o auxílio do alto, o caminho é íngreme demais. Você está tentando abrir portas com chaves de papel, enquanto o Criador do Universo está ao seu lado oferecendo o código de acesso que desmaterializa qualquer obstáculo. O que você chama de dificuldade insuperável, Deus chama de cenário de treinamento. O problema é que você está focado na anatomia do gigante, enquanto deveria estar focado na fonte da sua autoridade. Jesus nunca prometeu que o mundo seria um mar de rosas, mas ele garantiu que a sua paz e a sua força seriam o nosso diferencial competitivo no meio do caos. Se o seu método atual não está funcionando, se a sua ansiedade só aumenta e se os resultados não aparecem, é hora de admitir que o seu combustível humano acabou. Admitir a falha do esforço próprio não é um sinal de fraqueza, é o primeiro passo para a inteligência espiritual. É o momento em que você para de gritar com a tempestade e começa a caminhar sobre as águas com aquele que controla o vento. Neste exato momento, enquanto o sol começa a iluminar o dia, você precisa decidir: continuará sendo o senhor da sua própria derrota ou entregará o comando para o senhor da vitória? A unção que vamos acessar não é um conceito místico e distante. É uma ferramenta de trabalho prática para quem tem contas a pagar, doenças a vencer e famílias para cuidar. Estamos quebrando agora o ciclo da autossuficiência que te deixou doente. Prepare-se para entender que o que você não conseguiu em anos de esforço solitário, a unção pode realizar em um segundo de alinhamento com a vontade divina. O cansaço que você sente é o sinal de que a sua alma está pronta para o revestimento de glória. Não lute contra a sua limitação. Use-a como o convite para que o poder de Deus se aperfeiçoe na sua fraqueza. A ciência da unção, o lubrificante das engrenagens da vida. Imagine uma máquina de precisão absoluta, composta por milhares de engrenagens projetadas para trabalhar em harmonia, mas que, por falta de manutenção, começa a acumular ferrugem e detritos. Por mais que o motor seja potente, o atrito interno torna o movimento pesado, barulhento e, eventualmente, causa a paralisia total do sistema. Muitas vezes, a sua vida se encontra exatamente assim. Você tem talento,
tem boas intenções e tem um propósito, mas sente que cada passo exige um esforço sobre-humano. As portas que deveriam se abrir naturalmente parecem emperradas por uma força invisível. O atrito nos seus relacionamentos, na sua vida financeira e na sua saúde mental está drenando a sua energia vital. É aqui que entra a ciência da unção como o lubrificante divino das engrenagens da sua existência. No mundo espiritual, a unção não é um adorno religioso, mas uma substância de poder que elimina o atrito entre a sua vontade e a manifestação da vontade de Deus. A unção atua como um óleo sobre as superfícies rugosas da realidade. Quando você está revestido por essa presença, as situações que antes causariam desgaste e faíscas passam a fluir com uma suavidade incompreensível para quem observa de fora. No livro de Salmos, capítulo 23, verso 5, o salmista declara com propriedade: "Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda." Note que a unção precede o transbordamento. Sem o óleo, o movimento gera calor excessivo, e o calor excessivo destrói a peça. Sem a unção, o seu esforço gera estresse, e o estresse destrói a sua saúde e a sua paz. A unção é o que permite que você passe por ambientes hostis, sem ser contaminado ou desgastado por eles. Ela cria uma película protetora que impede que a negatividade do mundo grude na sua alma. Pense na unção como uma tecnologia de facilitação. Sabe aquela conversa difícil que você precisa ter e que parece um beco sem saída? Sob a unção, as palavras certas surgem e o coração do outro se abranda. Sabe aquele negócio que estava travado há meses em uma gaveta burocrática? Sob a unção, o processo encontra o caminho e flui. Isso não é mágica, é o alinhamento das leis espirituais com a realidade física. Deus utiliza a unção para remover o peso do jugo. Como está escrito no livro de Isaías, capítulo 10, verso 27, o jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo era aquela peça de madeira pesada colocada sobre os bois para que eles puxassem a carga. A unção é tão poderosa que ela não apenas alivia o peso, ela quebra a estrutura que te escraviza ao cansaço. O erro de muitos é buscar a unção apenas para momentos de êxtase espiritual dentro de 4 paredes. Mas a ciência da unção foi desenhada para o mercado de trabalho, para a criação de filhos, para a gestão de crises e para o enfrentamento de doenças. É o diferencial que faz com que você enxergue a solução onde todos veem apenas o problema. Quando a unção toca a sua inteligência, ela se torna sabedoria. Quando toca o seu corpo, ela se torna vigor. Quando toca as suas finanças, ela se torna prosperidade sustentável. O atrito que você enfrenta hoje é um sinal de que o seu estoque de óleo espiritual está baixo. Você está tentando girar as engrenagens da vida no seco, e o barulho que isso faz é o que chamamos de murmuração e queixa. Nesta manhã, o convite é para que você pare de forçar a maçaneta e permita que o óleo de Deus penetre nas dobradiças da sua história. A unção remove a resistência. Ela faz com que você gaste menos energia para obter resultados muito maiores. É o princípio da alavancagem espiritual. Jesus operava sob essa ciência o tempo todo. Ele não estava estressado. Ele não corria desesperado. Ele simplesmente fluía na autoridade que o Pai lhe concedeu. Ao receber essa unção agora, você está autorizando o Criador a passar o lubrificante da graça em cada área travada da sua vida. Sinta a pressão diminuir. Sinta o movimento voltar a acontecer. O que era pesado se tornará leve, e o que estava parado voltará a girar, não pelo seu braço, mas pelo Espírito que governa todas as coisas. O segredo para manter as engrenagens funcionando é a constância na busca. Não se pode usar o óleo de ontem para a batalha de hoje. A unção precisa ser fresca, renovada a cada amanhecer, para que o atrito do mundo não encontre brechas na sua estrutura. Ao decidir caminhar sob esse revestimento, você escolhe o caminho da eficiência divina. Você para de lutar contra a vida e passa a governar sobre as circunstâncias.
Prepare-se para ver portas que estavam seladas há anos se abrirem com um simples toque, pois a unção de Deus já removeu toda a resistência que te impedia de avançar, desmascarando a falsa impotência. Você já se sentiu pequeno demais diante de um problema que parecia ter o tamanho de um gigante? Essa sensação de pequenez não é um fato, mas uma distorção óptica causada pelo medo e pela falta de consciência espiritual. A falsa impotência é uma das armas mais cruéis do sistema deste mundo, projetada para fazer você acreditar que é apenas um espectador passivo do seu próprio destino. O medo atua como uma lente de aumento para a dificuldade e uma lente de redução para a sua fé. Quando você olha para as contas atrasadas, para o diagnóstico médico ou para a crise no seu casamento sem o revestimento da unção, o seu cérebro registra uma ameaça insuperável e dispara um sinal de rendição. No entanto, a unção de Deus chega justamente para desmascarar essa mentira e devolver a você a proporção real das coisas. A verdade é que a dificuldade que te assusta hoje não tem poder próprio. Ela se alimenta da importância que você dá a ela. No livro de Números, capítulo 13, versículo 33, os espias que voltaram da terra prometida disseram que se sentiam como gafanhotos diante dos gigantes que habitavam lá. Perceba que o problema não era o tamanho dos gigantes, mas a autoimagem de gafanhoto daqueles homens. A falsa impotência nasce quando você esquece quem habita em você. Se o Criador do universo sustenta as galáxias com a palavra do seu poder, como algo neste plano físico pode ser grande demais para ele? A unção remove essa catarata espiritual dos seus olhos, permitindo que você enxergue o gigante não como uma muralha, mas como um alvo para a sua vitória. Desmascarar essa impotência exige um confronto direto com as vozes de desânimo que ecoam na sua mente. Essas vozes dizem que você não tem estudo suficiente, que a sua família não tem posses, ou que você já passou da idade de recomeçar. São mentiras estruturadas para te manter no chão. Jesus nunca olhou para uma multidão faminta e disse que era impossível alimentá-los. Ele olhou para o que havia disponível e ativou a provisão do alto. A unção transforma o seu pouco no suficiente de Deus. Quando você para de dizer "eu não posso" e começa a dizer "eu tudo posso naquele que me fortalece", conforme escrito no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 13, você quebra o encanto da fragilidade humana e acessa a robustez do reino. Imagine que você está em uma sala escura e acredita que está cercado por monstros. O medo te paralisa, mas, quando a luz da unção é acesa, você percebe que os monstros eram apenas sombras projetadas por objetos pequenos e inofensivos. A dificuldade perde o brilho e a força quando é exposta à luz da presença divina. Você não é uma vítima das circunstâncias. Você é um agente de transformação enviado por Deus. A unção te dá a clareza para entender que a montanha não está lá para te impedir de passar, mas para ser o palco onde você demonstrará a autoridade que recebeu em Cristo. A impotência é uma ilusão que se dissolve sob o calor da oração fervorosa. O poder de Deus não se manifesta na sua força, mas na sua disposição em reconhecer que, embora você sozinho não consiga, com Ele você é maioria imbatível. Essa consciência muda a sua postura física. Os seus ombros se erguem, a sua voz ganha firmeza e os seus olhos brilham com a certeza do livramento. A unção de Deus é o que diferencia o sobrevivente do conquistador. O sobrevivente apenas suporta a dor. O conquistador usa a dor como degrau para a ascensão. Não aceite o rótulo de derrotado que o sistema tentou colar na sua testa. Você carrega o DNA daquele que venceu a morte e o inferno. A unção é a prova legal de que a impotência é uma fraude. Nesta manhã, decida olhar para o seu maior problema e rir da pretensão dele em tentar te parar. A unção que está sendo derramada agora sobre a sua mente está restaurando a sua visão de águia. Você começará a ver saídas onde antes só via paredes. Começará a sentir uma coragem que não vem de livros de motivação, mas do fôlego do próprio Deus soprando sobre a sua alma.
A falsa impotência caiu por terra. Você é forte, você é capaz, e você está revestido por uma glória que faz o inferno recuar. Levante-se com a dignidade de quem sabe que o dono do ouro, da prata e da vida está caminhando ao seu lado. O gigante é apenas uma sombra, e você é a luz que o fará desaparecer. A quebra do jugo de estagnação. Você já sentiu como se a sua vida estivesse presa em um pântano invisível, onde cada passo para frente exige um esforço descomunal, e ainda assim você parece não sair do lugar? A estagnação não é apenas falta de sorte ou má gestão de tempo. No mundo espiritual, ela é um jugo, uma estrutura de opressão desenhada para cansar o seu espírito e fazer você desistir dos seus sonhos antes mesmo de alcançá-los. O espírito de paralisia atua como uma força de inércia que congela as suas finanças, trava os seus projetos e esfria os seus relacionamentos. É aquela sensação de que você trabalha, planta e cuida, mas a colheita nunca chega à sua mesa. No entanto, a unção de Deus é a força centrífuga capaz de despedaçar esse jugo e restaurar a dinâmica de crescimento, que é o seu direito de herança em Cristo Jesus. No livro de Isaías, capítulo 10, versículo 27, a Bíblia nos dá uma revelação científica e espiritual profunda. Acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Note que o texto não diz que o jugo será apenas retirado ou afrouxado, mas que ele será despedaçado. Quando a unção toca uma área estagnada, ela gera uma expansão interna tão forte que a corrente de ferro da limitação não consegue suportar a pressão e explode. A unção é o antídoto contra a paralisia. Ela é o movimento de Deus em você, empurrando o que estava parado e trazendo à vida o que estava morto. Onde havia um não constante do mundo, a unção coloca o selo do sim do Senhor. A estagnação muitas vezes se disfarça de prudência ou de espera, mas você sabe, no fundo da sua alma, quando é o inimigo tentando roubar o seu tempo. O tempo é o único recurso que não se recupera, e o projeto do mal é fazer você gastar os seus melhores anos andando em círculos no deserto. A unção de Deus atua como um catalisador, acelerando processos que levariam décadas para acontecerem em meses ou semanas. Ela quebra a lógica da meritocracia humana e estabelece a lógica do favor divino. Quando o jugo de estagnação cai, você para de sobreviver e passa a governar. As ideias que estavam bloqueadas começam a fluir, as conexões certas aparecem do nada, e a sensação de peso constante é substituída por uma leveza que te impulsiona para o alto. Imagine que a sua vida financeira é um rio que foi represado por pedras de dívidas, medo e falta de visão. A unção é como uma dinamite espiritual colocada na base dessa represa. Quando você ora e recebe esse revestimento, o impacto explode as barreiras e permite que o fluxo da provisão volte a correr com força total. Não aceite o status quo da escassez ou do quase. O quase é o alimento da frustração. Deus não te chamou para quase vencer, quase prosperar ou quase ser feliz. Ele te chamou para a plenitude. A unção é a garantia de que a inércia foi vencida. Ela traz um novo ritmo para o seu coração e uma nova velocidade para as suas mãos. Para romper com a paralisia, você precisa agir em concordância com a unção que recebe. A unção flui no movimento. No livro de Josué, capítulo 3, verso 15 e 16, as águas do rio Jordão só pararam de correr e abriram caminho quando os sacerdotes molharam os pés na borda das águas. A estagnação quebra quando você decide dar o primeiro passo, mesmo sem ver o chão, confiando que o óleo de Deus está debaixo dos seus pés. A unção não apenas abre o caminho, ela te sustenta durante a travessia. O medo de falhar é o que mantém o jugo apertado, mas a unção traz a perfeita paz que lança fora todo medo, permitindo que você avance com a audácia dos leões. Nesta manhã,
Declare o fim do tempo de espera infrutífera. O que estava amarrado na justiça, o que estava travado em cartórios, o que estava bloqueado em contas bancárias ou no coração de pessoas difíceis, recebe agora o impacto da quebra do jugo. A unção de Deus está passando pelo seu histórico familiar e arrebentando as correntes de pobreza e de atraso que tentavam se repetir na sua geração. Você não é fruto do acaso, você é fruto de um decreto divino de vitória. O jugo foi despedaçado, o peso saiu. O caminho está livre. Caminhe agora com a certeza de que a velocidade do reino foi ativada na sua vida e que nada, absolutamente nada, terá o poder de te manter parado novamente. A frequência da resiliência divina. Você já notou como o seu estado de espírito ao acordar costuma ditar o ritmo de todas as horas seguintes? A vida é feita de frequências, e se você sintoniza o seu coração na vibração do medo, da reclamação ou da notícia trágica logo nos primeiros minutos do dia, você está construindo uma antena que atrai exatamente o tipo de dificuldade que você teme. A resiliência divina não é uma força bruta de resistência, mas uma sintonização espiritual. É a capacidade de ajustar a sua frequência interna tão alto que os insultos, as crises econômicas e as más notícias do mundo perdem a força de impacto sobre a sua alma. A unção de Deus funciona como um estabilizador de voltagem. O mundo pode oscilar, mas a sua paz permanece constante porque você não está bebendo da fonte das circunstâncias, mas da fonte da eternidade. A ciência da oração da manhã revela que esse é o momento de calibrar o seu receptor espiritual. No livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, lemos que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas compasões não têm fim, renovam-se cada manhã. Essa renovação diária é o ajuste de frequência que o seu espírito precisa para não ser consumido pelo estresse da jornada. Quando você ora e recebe a unção antes de abrir as redes sociais ou de ouvir os problemas do trabalho, você está criando uma camada de resiliência que atua como um isolante acústico contra o caos. As palavras de derrota que antes te derrubariam agora passam por você sem encontrar eco, porque a sua frequência está alinhada com o tudo é possível ao que crê. Imagine que você é um mergulhador em águas profundas. A pressão do oceano é esmagadora, capaz de implodir qualquer estrutura desprotegida. No entanto, o mergulhador sobrevive porque carrega dentro do seu traje uma pressão interna igual ou superior à externa. A unção é essa pressão de glória que vem de dentro. Ela te dá a resiliência para caminhar em ambientes tóxicos, cercado por pessoas pessimistas ou chefes tiranos, sem que a pressão do mundo te esmague. Você continua respirando o ar puro do reino, enquanto todos ao seu redor estão sufocando no pânico. A frequência da resiliência divina transforma você em um agente de estabilidade. Em vez de ser influenciado pelo ambiente, você passa a ser aquele que altera a temperatura espiritual de onde chega. Essa resiliência também se manifesta na sua capacidade de recuperação. Vencer dificuldades não significa nunca cair, mas nunca permanecer no chão. A unção de Deus é o que te dá o impulso para levantar mais forte após cada tropeço. No livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, está escrito que o justo cai 7 vezes, mas se levanta. O que faz o justo se levantar não é a sua musculatura física, mas a frequência da esperança que a unção mantém acesa. Enquanto o mundo desiste na primeira barreira, você encontra uma reserva de energia que ninguém sabe de onde vem. É o fôlego de Deus soprando nas suas velas quando o vento do mundo para de soprar. Ajustar a sua frequência exige vigilância sobre o que você consome. Se você quer viver na resiliência divina, não pode alimentar a sua mente com o lixo da desesperança. A unção exige um ambiente de fé para operar com potência total. Ao declarar nesta manhã que a sua alegria não depende do saldo bancário e que a sua segurança não vem de governos humanos,
você está subindo de nível na escala espiritual. Você se torna um alvo difícil para o desânimo. O inimigo tenta te atingir com uma seta de tristeza, mas a frequência da gratidão que emana de você desintegra a seta antes que ela toque o seu coração. Você se torna inabalável porque a sua fundação está fincada na rocha, que é Cristo. Nesta manhã, receba esse ajuste sobrenatural. Sinta a sua mente se acalmando e a sua visão se tornando nítida. A unção de Deus está removendo as interferências do medo e estabelecendo a frequência da vitória. Você sairá de casa, ou começará os seus afazeres, com uma blindagem que o mundo não entende e não pode quebrar. A resiliência divina é o seu novo padrão de vida. Nada do que acontecer hoje terá o poder de roubar a sua coroa ou apagar o seu sorriso, pois você está sintonizado com o trono de Deus, onde não existe crise, apenas governo e paz. Você é resiliente porque o Espírito do Deus vivo habita em você e ele nunca conheceu a derrota. Blindagem emocional e a unção do equilíbrio. Você já percebeu como as maiores derrotas da vida geralmente não acontecem no campo de batalha externo, mas dentro do território da sua própria mente? A falta de equilíbrio emocional é a brecha por onde o inimigo entra para roubar a sua visão e sabotar o seu futuro. Quando você reage com ira, com desespero ou com uma ansiedade paralisante, você está entregando as chaves do seu destino nas mãos das circunstâncias. A blindagem emocional não é uma frieza de sentimentos, mas o resultado da unção do equilíbrio atuando diretamente no seu sistema nervoso e na sua alma. É o que a Bíblia chama no livro de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, de espírito de moderação ou domínio próprio. Deus não te deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada. A unção do equilíbrio funciona como um amortecedor espiritual. Em um carro, o amortecedor não impede que você passe por buracos, mas impede que o impacto do buraco quebre o chassi e destrua o veículo. Na jornada da vida, as crises são os buracos inevitáveis. Sem a unção do equilíbrio, qualquer notícia ruim faz o seu mundo desmoronar. Qualquer crítica te joga no poço da depressão e qualquer atraso te consome em estresse. No entanto, quando você está blindado pela presença de Deus, você adquire uma calma sobrenatural que confunde quem está ao seu redor. Enquanto todos gritam e correm em pânico, você permanece em silêncio, ouvindo a voz do pastor que diz: "Sossegai e sabei que eu sou Deus", conforme o Salmo capítulo 46, verso 10. Imagine que as suas emoções são como as águas de um lago. Se o vento do mundo sopra forte e você não tem a unção, as águas se tornam turvas e agitadas, impedindo que você veja o fundo ou reflita a luz do sol. A unção do equilíbrio é a mão de Jesus estendida sobre o seu mar interior, ordenando: "Cala-te, emudece". Essa blindagem emocional permite que você tome decisões estratégicas sob pressão. No meio do fogo cruzado de um problema familiar ou financeiro, a unção limpa a sua percepção, remove a névoa do medo e te dá a lucidez necessária para agir com sabedoria, em vez de reagir com impulso. Quem governa as próprias emoções governa a sua própria história. Essa blindagem também protege o seu corpo físico. A ciência moderna confirma que a maioria das doenças tem raízes no estresse e no desequilíbrio emocional. Ao receber a unção do equilíbrio nesta manhã, você está fechando as portas para a psicossomatização da dor. Você está declarando que o seu coração não será um depósito de mágoas, nem a sua mente um laboratório de preocupações inúteis. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarda o seu coração e os seus pensamentos em Cristo Jesus, como prometido no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 7. Essa guarda é uma sentinela armada que filtra o que tem permissão para afetar a sua química interna e o que deve ser barrado na entrada da sua alma. Ter equilíbrio sob unção é possuir uma dignidade que o dinheiro não compra e que a crise não rouba. É ser aquela pessoa que, no momento mais difícil, torna-se o ponto de apoio para os outros.
A blindagem emocional te torna imune às manipulações e aos jogos psicológicos de quem deseja o seu mal. Quando você sabe quem você é em Deus e está ungido com o óleo da temperança, os dardos inflamados da inveja e da calúnia batem no seu escudo e caem por terra sem causar um único arranhão. Você se torna um carvalho de justiça, firme, inabalável, cujas folhas não murcham mesmo no período da seca emocional. Nesta manhã, receba o selo do equilíbrio sobre o seu temperamento. Que toda a instabilidade, todo o pavio curto e toda a melancolia profunda sejam dissolvidos agora pelo óleo fresco do Espírito. A unção de Deus está estabilizando as suas emoções e te dando uma estrutura de ferro revestida de veludo, firme por dentro e gentil por fora. Você sairá deste momento de oração com uma clareza mental que nunca teve antes. O caos pode continuar lá fora, mas dentro de você habita o Príncipe da Paz. Caminhe com a segurança de quem não é mais escravo dos próprios sentimentos, mas um governante ungido que decide, com equilíbrio e fé, como será o seu dia e a sua vitória, ativando o favor imerecido no caos. Você já reparou que existem pessoas que, mesmo em meio a uma crise econômica ou a um mercado saturado, parecem sempre encontrar a saída correta e a oportunidade de ouro? Muitos chamam isso de sorte ou de contatos influentes, mas no reino de Deus, o nome disso é favor imerecido. O favor é uma extensão da unção que atua como um magnetismo espiritual. Ele não depende do seu currículo, da sua aparência ou da sua árvore genealógica. Ele depende de quem caminha com você. Ativar o favor no caos significa que, enquanto o mundo está contando moedas e prevendo o desastre, você está sendo posicionado em lugares que o seu esforço humano jamais alcançaria. É a mão de Deus tocando o coração de pessoas que você nem conhece, para que elas decidam te abençoar, sem que haja uma explicação lógica para isso. A ciência do favor divino é ilustrada perfeitamente na vida de José, no Egito. No livro de Gênesis, capítulo 39, versículo 21, lemos que o Senhor estava com José, estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe favor aos olhos do carcereiro Mor. Veja que José estava no pior cenário possível, uma prisão, injustiçado e esquecido. Mas a unção do favor ignora as paredes da cela e a opinião dos críticos. Quando você está ungido pelo favor, a crise se torna o tapete vermelho para a sua ascensão. O caos não é um obstáculo para Deus, é a matéria-prima que Ele utiliza para destacar os seus filhos. O favor imerecido faz com que você seja escolhido em uma entrevista de emprego onde havia candidatos mais qualificados, ou que o seu projeto seja aprovado por um cliente que já havia dito não para todos os outros. Imagine que o favor de Deus é como um campo magnético invisível que envolve o seu corpo e a sua voz. Quando você entra em uma sala, a atmosfera muda. As pessoas sentem uma confiança inexplicável em você. Isso acontece porque a unção do favor comunica uma autoridade que transcende as palavras. No livro de Salmos, capítulo 5, versículo 12, está escrito que tu, Senhor, abençoarás o justo. Circundá-lo-ás da tua benevolência como de um escudo. Esse escudo de benevolência é o que desvia as flechas da rejeição e atrai as flechas da oportunidade. O favor é o que faz a diferença entre quem trabalha duro para sobreviver e quem trabalha sob a bênção para prosperar e transbordar na vida de outros. Para ativar esse magnetismo no meio do caos, você precisa abandonar a mentalidade de escassez. O favor não flui em corações que acreditam que o mundo é injusto ou que nada de bom acontece para mim. Você precisa declarar com a boca da fé que as portas se abrem porque o Senhor é o seu pastor. O favor imerecido exige uma postura de gratidão antecipada. Ao agradecer pela porta que ainda está fechada, você está girando a chave espiritual que move o coração de reis e governantes a seu favor. Jesus não precisava implorar por recursos. O favor do Pai fazia com que os peixes trouxessem a moeda do tributo e que multidões o sustentassem.
Esse mesmo DNA de favoritismo celestial está disponível para você agora, através da unção que estamos acessando nesta oração da manhã. O favor de Deus no caos é o que te dá o timing perfeito. É estar no lugar certo, na hora certa, falando com a pessoa certa. Enquanto os outros estão perdendo tempo em reuniões improdutivas ou em tentativas frustradas, a unção te guia pelo caminho mais curto para a solução. O favor é o atalho santo, que Deus utiliza para recuperar o tempo que você perdeu no passado. Ele traz a restituição de forma acelerada. Não se assuste se, nos próximos dias, pessoas que nunca te ajudaram começarem a te oferecer suporte, ou se dívidas antigas forem perdoadas por um golpe de sorte administrativo. Não é sorte. É o magnetismo do reino reagindo à unção que você decidiu carregar hoje. Nesta manhã, receba o selo do favor sobre a sua vida profissional e familiar. Decrete que a partir de agora, o seu nome será lembrado para o bem e esquecido para o mal. Que a graça de Deus te preceda em cada ligação, em cada e-mail e em cada encontro presencial. A unção do favor está quebrando as barreiras da meritocracia fria e estabelecendo a era da provisão sobrenatural na sua casa. Você não precisa mais mendigar atenção ou oportunidades. O favor de Deus é o seu melhor cartão de visitas e a sua garantia de que, mesmo no deserto mais árido, você encontrará mananciais de águas vivas e banquetes preparados diante dos seus adversários. O caos recua diante de quem caminha sob o favor do Rei. O decreto da virada imediata. Existem momentos na vida espiritual em que o tempo de chorar e o tempo de apenas esperar precisam dar lugar ao tempo de governar sobre a situação. O decreto da virada imediata não é um pensamento positivo ou um desejo vago, mas o exercício da autoridade que Jesus Cristo conferiu a você como herdeiro do reino. No mundo espiritual, as palavras têm peso, massa e direção. Quando você para de relatar o tamanho do seu problema para Deus e passa a decretar a solução baseada na palavra, você altera a estrutura molecular das circunstâncias ao seu redor. A unção de Deus é o selo real que valida o seu decreto. Como está escrito no livro de Jó, capítulo 22, versículo 28, decretarás além disso um negócio, e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Este é o ponto de ruptura, onde a sua voz se torna o gatilho da mudança. A virada imediata acontece quando você alinha a sua confissão com a realidade do céu, e não com a escassez da terra. Imagine um tribunal onde o juiz já deu o veredito a seu favor, mas você continua se comportando como um réu condenado. O decreto é o ato de ler a sentença de liberdade em voz alta para que todo o inferno ouça. Se as suas finanças estão em colapso, você não vai apenas pedir esmola a Deus. Você vai decretar que o espírito de miséria está repreendido e que as janelas do céu se abrem sobre o seu trabalho. Se a sua saúde está sob ataque, você decreta que pelas feridas de Jesus, você já foi sarado, conforme o livro de Isaías, capítulo 53, versículo 5. O decreto não tenta convencer Deus a fazer algo. Ele libera o que Deus já disponibilizou na cruz. A autoridade do decreto exige que você abandone a linguagem da dúvida. O "se Deus quiser", usado como desculpa para a passividade, precisa ser substituído pelo "Deus já quer e eu estabeleço". Jesus nunca hesitou diante de uma figueira estéril ou de um mar revolto. Ele emitiu decretos diretos que a natureza foi obrigada a obedecer. A unção que está sobre você nesta manhã te capacita a falar com a montanha da dificuldade e ordenar que ela se lance ao mar. Não é a força da sua garganta que move a montanha, é a autoridade do nome que você carrega. Quando você decreta a virada, os anjos que são ministros de Deus se movem instantaneamente para executar a ordem que saiu da sua boca em conformidade com a vontade do Pai. Visualize a sua área mais crítica agora. Aquela conta que vence hoje, aquele processo judicial travado ou aquele conflito familiar que parece sem solução. O decreto da virada imediata
É como uma ordem judicial expedida pelo Tribunal Celestial que anula as pretensões do inimigo sobre a sua paz. Ao falar com convicção, você está rasgando o contrato de opressão que o medo tentou te fazer assinar. A unção de Deus funciona como a tinta indelével que assina essa nova realidade. A partir deste decreto, a atmosfera na sua casa muda. A resistência no seu trabalho se dissolve. E o que estava andando para trás começa a acelerar na direção do propósito divino. A virada não é um processo lento de anos. É uma mudança de chave que acontece no agora da sua fé. A unção do decreto também limpa o seu futuro de previsões catastróficas. Muitas pessoas vivem amarradas a vaticínios de derrota que elas mesmas ou outros lançaram sobre suas vidas. O decreto da virada quebra essas maldições de palavras. Você está reescrevendo o roteiro do seu dia e da sua semana. Onde havia um decreto de falência, agora existe um decreto de provisão transbordante. Onde havia um decreto de solidão, agora existe um decreto de relacionamentos restaurados e frutíferos. A autoridade de um ungido é respeitada pelo mundo invisível. Quando você se levanta com essa consciência, o caos se organiza e as trevas recuam, pois reconhecem a voz de quem sabe que é um com o Criador. Nesta manhã, abra a sua boca e libere a palavra de autoridade sobre a sua vida. Não aceite mais a migalha do talvez, quando você tem o banquete do está feito. O decreto da virada imediata está selando o seu destino com a vitória de Cristo. Sinta o peso da glória de Deus confirmando que o que você ligou na terra está ligado no céu. As correntes caíram, os impedimentos foram removidos e o caminho está pavimentado com o favor do Senhor. A virada começou no momento em que você acreditou e ela se materializará antes que o sol se ponha. Você é um governante espiritual e a sua palavra é a lei que estabelece a luz nos seus caminhos. O selo da manhã, consagração das primeiras horas. Você já percebeu que as primeiras decisões do seu dia geralmente determinam a qualidade de todas as horas seguintes? O selo da manhã não é apenas um hábito religioso, mas uma estratégia de guerra espiritual e mental. Existe uma disputa feroz pelo controle da sua narrativa diária, logo nos primeiros minutos em que você abre os olhos. Se você entrega a sua atenção ao caos das notícias, à pressão das mensagens acumuladas, ou à ansiedade do que precisa ser feito, você está permitindo que o mundo carimbe o seu dia com a marca do estresse e da reatividade. O selo da manhã consiste em inverter essa lógica, garantindo que a primeira autoridade a falar sobre a sua jornada seja a voz do Criador, e que o primeiro carimbo sobre a sua alma seja o selo da presença de Deus. Consagrar as primeiras horas é estabelecer um filtro de proteção que durará até o pôr do sol. No livro de Salmos, capítulo 5, versículo 3, o rei Davi revela o segredo da sua resiliência. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã apresentarei a ti a minha oração e vigiarei. Note que ele não apenas ora, ele vigia. O selo da manhã te coloca em uma posição de vigia, onde você deixa de ser um passageiro das circunstâncias para se tornar o capitão do seu próprio barco. Quando você dedica o início do dia para receber a unção, você está blindando a sua mente contra as sugestões de derrota que tentarão entrar ao longo da tarde. É a diferença entre sair de casa desprotegido ou sair revestido com uma armadura de luz que repele as flechas da negatividade. Imagine que o seu dia é um documento em branco. Se você não coloca o selo de Deus nele logo cedo, qualquer influência externa pode escrever o que quiser: medo, escassez, discussões ou desânimo. Ao buscar a unção agora, você está escrevendo em letras garrafais: este dia pertence ao Senhor, e eu sou guardado por Ele. O selo da manhã atua na sua química cerebral, acalmando o cortisol e elevando a sua percepção espiritual. Você passa a enxergar oportunidades onde os outros veem apenas problemas, porque a sua visão foi lavada pelo óleo da unção antes mesmo de o café ser servido. É uma questão de prioridade que gera autoridade.
Quem se ajoelha diante de Deus pela manhã, consegue ficar de pé diante de qualquer gigante durante o dia. A consagração das primeiras horas também cria uma barreira de proteção sobre a sua família e o seu ambiente de trabalho. Ao selar o seu dia, você está estendendo essa cobertura sobre todos os que interagem com você. Você se torna um portador da paz. Se alguém chegar até você com agressividade, encontrará o selo do equilíbrio. Se uma má notícia bater à sua porta, encontrará o selo da confiança. Jesus muitas vezes se retirava para lugares desertos antes do amanhecer para se conectar com o Pai. Se o próprio Messias precisava desse selo de consagração para cumprir a sua missão, quanto mais nós precisamos desse revestimento para vencer as batalhas do cotidiano. O selo da manhã é a sua garantia de que você não está caminhando sozinho na selva do mundo. Além da proteção, o selo da manhã traz clareza estratégica. Muitas vezes, a solução para aquele problema difícil surge justamente nesse momento de consagração silenciosa. O Espírito Santo aproveita a quietude das primeiras horas para soprar ideias, direções e avisos de livramento. Você ganha tempo porque não precisa mais gastar energia consertando erros causados pela pressa ou pela falta de direção. O selo da manhã te dá o ritmo do reino, onde você produz mais com menos esforço, pois a sua inteligência está conectada à mente de Cristo. Você para de reagir aos problemas e passa a agir com base nas promessas. Nesta manhã, sinta o peso desse selo sendo colocado sobre a sua fronte e sobre os seus projetos. Decrete que as suas próximas 12 horas estão sob a guarda armada do exército celestial. O que tentar te roubar a paz hoje encontrará uma resistência intransponível. Você está carimbado pela glória de Deus. As suas conversas serão temperadas com graça, o seu trabalho será produtivo e o seu caminho será iluminado por uma luz que nenhuma treva pode apagar. O selo da manhã foi aplicado. Saia agora com a postura de um vencedor, sabendo que o comando do seu dia já foi entregue àquele que nunca perdeu uma batalha. A posse da vitória. O impacto da convicção. Chegamos ao momento em que a teoria e a oração precisam se transformar em uma manifestação física na sua realidade. A posse da vitória não é um sentimento de euforia passageira, mas um estado de convicção inabalável que nasce quando o seu espírito entende que a batalha já foi decidida nas cortes celestiais. No mundo espiritual, a vitória não acontece quando o problema desaparece, mas quando a sua certeza sobre a solução se torna maior do que a presença da dificuldade. O impacto dessa convicção é o que separa aqueles que apenas esperam por um milagre daqueles que tomam posse do que já foi conquistado por Jesus Cristo na cruz. Como está escrito no livro de Hebreus capítulo 11, versículo 1, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Ter convicção é agir como se a porta já estivesse aberta, mesmo quando seus olhos físicos ainda enxergam a madeira trancada. A unção que você recebeu nesta manhã gera uma autoridade que o inferno reconhece e respeita. Quando você caminha com a convicção da vitória, a sua postura muda, as suas decisões tornam-se assertivas e o medo perde o poder de paralisar os seus passos. Imagine um herdeiro que acaba de receber a escritura de uma propriedade. Ele não precisa implorar para entrar na casa. Ele simplesmente coloca a chave na fechadura e assume o controle. A posse da vitória é o ato de colocar a chave da fé na fechadura das suas impossibilidades. Jesus disse no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24, "Tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco." Note o tempo verbal. Você deve crer que já recebeu para que a materialização ocorra no seu tempo físico. A convicção funciona como um escudo de frequência que desintegra as sugestões de derrota. O impacto dessa certeza na sua vida diária é revolucionário. Se você tem a posse da vitória, você não se desespera com um não temporário do mercado ou com uma oscilação nos sintomas da doença. Você sabe que o veredito final não pertence aos homens, mas ao Senhor da vida.
Essa convicção te dá uma resiliência que confunde os seus adversários. Eles esperam te ver prostrado, mas te encontram de pé, louvando e avançando. A unção do Espírito Santo selou em você a garantia de que o desfecho dessa situação será para a glória de Deus e para o seu crescimento. A dúvida é um ruído, mas a convicção é uma melodia de triunfo que ecoa por toda a sua jornada. Tomar posse significa parar de falar se eu vencer e passar a dizer porque eu venci em Cristo. Essa mudança de linguagem altera a química da sua alma e atrai os recursos necessários para o próximo nível. A unção de Deus não falha e as suas promessas não voltam vazias. O impacto da sua convicção será sentido por todos ao seu redor. Sua família sentirá mais segurança. Seus colegas de trabalho notarão a sua firmeza e as trevas recuarão diante do brilho da sua certeza. Você não é mais um candidato à bênção. Você é um portador da vitória. O peso da glória de Deus sobre a sua vida agora é o selo de que a dificuldade que te afligia ontem tornou-se o degrau do seu testemunho hoje. Nesta manhã, sinta o impacto dessa verdade penetrando em cada célula do seu corpo e em cada pensamento da sua mente. A posse da vitória é o seu novo estado de consciência. Você não está mais lutando para ser vitorioso. Você está lutando a partir da vitória que já lhe foi entregue. A unção removeu as escamas da incerteza e te deu olhos de águia para enxergar o troféu, antes mesmo da linha de chegada. Caminhe hoje com a dignidade de quem sabe que o Criador do Universo assinou o seu livramento com sangue real. A convicção é a sua arma mais poderosa e o seu escudo mais resistente. O impacto dela será a transformação completa do seu cenário de escassez em um cenário de abundância e paz. A partir deste momento, considere a questão encerrada. O que estava em disputa já tem um dono. Você, pelo direito da aliança com Jesus. Não aceite discussões com o medo e não negocie a sua paz com a ansiedade. A posse é sua, o decreto está assinado e a unção está fresca sobre a sua cabeça. Saia para o mundo hoje, não como quem busca uma chance, mas como quem manifesta um destino de glória. A vitória é um fato espiritual, que agora se torna a sua realidade física. Respire a liberdade dos vencedores e avance, pois o Senhor da Glória caminha ao seu lado e a sua luz dissipa qualquer sombra de dúvida. Você venceu. A selagem profética e a manifestação do agora. Chegamos ao ponto de convergência onde o tempo da oração se funde com o tempo da sua realidade. A selagem profética não é um encerramento, mas o início de uma nova cronologia na sua vida, onde os segundos deixam de ser contados pela ansiedade e passam a ser medidos pela providência divina. Neste exato momento, a unção que você buscou ao longo desta manhã está sendo consolidada como uma marca indelével na sua alma e no seu ambiente. No mundo espiritual, existe um peso de glória que agora repousa sobre a sua casa, sobre os seus filhos e sobre as ferramentas do seu trabalho. Como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. O selamento final é a garantia de que as chaves da sua vitória estão nas mãos daquele que vive para sempre, e não nas mãos de homens ou de circunstâncias econômicas. O impacto da manifestação do agora exige que você abandone a postura de quem espera algo para o futuro distante. A unção de Deus não conhece o amanhã como uma desculpa para a inércia. Ela opera no hoje da sua fé. O selo que você recebe neste instante é a interrupção definitiva de ciclos de perdas e de humilhações que tentavam se perpetuar na sua genealogia. Imagine que, ao sair desta oração, existe uma escolta invisível, porém real, que limpa os seus caminhos antes mesmo de os seus pés tocarem o chão. O selamento profético atua na sua mente como um filtro de pureza, impedindo que as toxinas do pessimismo alheio consigam penetrar na sua nova frequência de resiliência e poder. Você está revestido por uma luz que cega o adversário
e atrai o favor de reis. A partir deste segundo, a sua conversa com a dificuldade mudou. Você não é mais o réu que implora por clemência, mas o embaixador que comunica uma decisão do trono. A selagem profética traz uma autoridade silenciosa, mas perceptível. As pessoas notarão que há algo diferente no seu olhar, na sua voz e na sua calma diante do caos. Jesus, após os seus momentos de consagração, voltava para a multidão com tal virtude que até a orla de suas vestes curava. Esse mesmo fluxo de virtude está selado em você agora. Onde você colocar as mãos, haverá prosperidade. Onde você colocar os pés, haverá domínio. E onde você abrir a boca, haverá a liberação de caminhos que antes estavam selados pelo medo. Este é o momento de respirar fundo e sentir o peso da responsabilidade de ser um ungido. O selamento exige fidelidade ao que você ouviu e recebeu. Não manche o seu escudo com murmurações ou com alianças de dúvida após este encontro. A manifestação da sua vitória já começou no reino invisível e está em processo acelerado de materialização física. Se a montanha ainda parece estar lá, saiba que a base dela já foi desintegrada pela unção, e ela é apenas uma miragem que desaparecerá com o seu primeiro passo de coragem. O selo da manhã é o seu passaporte para um dia de milagres inesperados e de provisões sobrenaturais que confundirão os sábios deste mundo. Finalmente, aceite que a fase de escassez e de lutas estéreis terminou. A unção de Deus colocou um ponto final no seu deserto e um ponto de partida na sua terra prometida. Você está selado pelo sangue do Cordeiro, guardado pelo exército de Deus e guiado pelo Espírito Santo. Não há nada, absolutamente nada, que possa revogar o decreto de vitória que foi estabelecido sobre a sua cabeça nesta manhã. A paz que excede todo o entendimento agora governa o seu coração. Vá em frente com a audácia de quem sabe que o Criador do Universo é o seu guarda-costas pessoal. O mundo verá em você o reflexo da glória de Deus, e a sua vida será o maior testemunho de que a oração feita com autoridade muda o curso da história humana. Amém.